Deu o capítulo 14. Aqui é um capítulo muito conhecido, porque nós já tratamos dele lá em Êxodo, capítulo 11. Fala a respeito dos animais limpos e imundos, mas com certeza, se ele está repetido, é porque é muito importante, embora muitas pessoas hoje em dia não deem a devida atenção à alimentação, aos animais limpos e imundos, mas aqui tem a repetição, é porque com certeza são de suma importância para o povo de Israel e quiçá para os nossos dias também. Diz assim: filhos, sois do Senhor vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem poreis calva entre os vossos olhos por causa de algum morto. Isso aqui trata de uma prática pagã. Essa prática consistia em justamente a pessoa fazer sacrifício pelos mortos. Mas sacrifício pelos mortos, na verdade, não era somente cultuar uma divindade, era até pelos parentes mortos também. Então, determinados tipos de religiões, de cultos pagãos, a pessoa dava golpes no corpo, né, tipo um flagelo, um sofrimento, e fazia uma calva na cabeça. A calva na cabeça era rapar a cabeça em todo ou parcialmente. Às vezes elas faziam aquela vala no meio da cabeça, como se fosse uma pessoa calva, careca hoje, né? Fica uma parte de um lado e outra de outro. Mas aqui no sistema não era somente uma coisa simples, era uma dedicação, rituais pagãos de devoção a determinadas divindades em relação àqueles que morreram ou às próprias divindades. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio, quer dizer, particular. Nenhuma abominação comereis. Estes são os animais que comereis: o boi, o gado miúdo das ovelhas, o gado miúdo das cabras, o veado, a corça, o búfalo, a cabra montês, o texugo, o boi silvestre e o gamo. Tudo conforme lá em Levítico capítulo 11, né? Se eu falei errado antes, não é esse, é Levítico capítulo 11. Todo animal que tem unhas fendidas, que tem a unha dividida em duas, que remói entre os animais, isso comereis. A característica básica do animal limpo era ter as unhas fendidas e ser ruminante, como é o caso do boi, da vaca, né? Porém, este não os comereis dos que somente remoem ou que têm a unha fendida: o camelo, a lebre e o coelho, porque remoem, mas não têm a unha fendida. Imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não remói. Imundo vos será. Não comereis da carne destes e não tocareis no seu cadáver. O porco é o mais famoso dos imundos, né? Embora hoje em dia ele esteja aí com um prestígio social muito grande. Mas no meio cristão evangélico, ele não deveria ter esse ibope todo, mas tem, não é? Ainda diz mais no 9: isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas comereis. Isso aqui é regra básica para os elementos da água. Todo peixe liso, ele era negativo, ou é negativo. E todo aquele que tem escama e barbatana era o lícito, o correto, o limpo, próprio para o consumo. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, não o comereis, como eu falei agora. Imundo vos será. Toda ave limpa comereis, porém estas são as de que não comereis: a águia, o quebrantoço é uma espécie de abutre, tá? O chofrango, que é uma espécie de ave também, o abutre, a pega e o milhano. Alguns aqui você não conhece pelo contexto social, mas são aves, segundo a sua espécie. E todo o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, o mocho, o cuco e o gavião, segundo a sua espécie, e o bufo, a coruja, a gralha, o cisne, pelicano, o corvo marinho, cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Quando fala segundo a sua espécie, quer dizer, esses descritos e os que são de suas famílias, os correlatos ou os aparentados. Também todo réptil que voa vos será imundo, não se comerá, como foi o caso agora do morcego, né? Toda ave limpa comereis. Veja bem, ave limpa são as listas: galinha, frango, galo, codorna. Esse negócio aí tem uma relação. Nós já falamos lá atrás em Levítico 11. Não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas o darás a comer, ou o venderás ao estranho, porquanto és povo santo, quer dizer, povo separado ao Senhor, teu Deus.
Não cozerás o cabrito com o leite da sua mãe. Veja bem, não comer nenhum animal morto. Claro que você fala, mas como eu comer o animal morto, não morto? Vou comer o animal vivo? Não. Essa expressão é para dizer que eles não comeriam animal que não foi sangrado devidamente. Porque pela regra, o animal devia ser sangrado, o seu sangue escorrido na terra e ele seria consumido. Aqui quando fala animal morto é que morreu sufocado, dilacerado e correlatos. Quer dizer, aqueles que não foram devidamente sangrados. Essa é a expressão. E no finalzinho, quando fala não cozerás o cabrito com o leite da sua mãe, nós já falamos também, era um ritual de magia que os pagãos realizavam para dar fertilidade à terra. Coziam o cabrito no leite da mãe e depois aspergiam aquilo sobre a terra com um sentido de que a terra se tornasse produtiva. A partir do versículo 22, aí muda, fala sobre os dízimos para o serviço do Senhor. Vou ler. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Isso quer dizer o quê? A produção que eles tinham anualmente, porque eles não tinham salário, digamos assim, renda mensal. Aquilo vinha uma produtividade de colheita anual. E perante o Senhor teu Deus, um lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Na questão aqui era onde estivesse o nome do Senhor, onde estivesse o tabernáculo. Por isso que ele fala ali, perante o Senhor, né? Onde ele fizer habitar o seu nome, comerás os dízimos, quer dizer, você levava e entregava, e nos sacrifícios pacíficos, parcelas eram consumidas pelos participantes. Aí ele diz mais, e quando o caminho te for tão comprido, 24, né, que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor, teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, isso quer dizer, quando eles entrassem na terra de Canaã, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Isso quer dizer o quê? Quando eles não tinham como transportar todo o material, porque era muito pesado, então eles deveriam vender esse material em suas terras, quer dizer, nas tribos às quais eles faziam parte, e levariam o dinheiro para o tabernáculo. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Veja bem, o levita dependia. Então o critério aqui é o seguinte, o camarada teve a produção da sua terra, mas a distância era grande. O que ele fazia? Ele vendia toda a sua produtividade e se dirigia ao local do tabernáculo. E lá ele oferecia a parte devida a Deus, e a parte dele, ele compraria o que desejasse a sua alma, as comidas, as bebidas, o vinho, a bebida forte, todos os cereais, e ali ele comeria e alegraria o seu coração por ter entregado os dízimos ao Senhor. Mas aqui é um relato que fala, não desamparar o levita, porque isso quer dizer que de lá de onde ele veio também teria levita. Então eles deveriam ajudar os levitas que estavam nas suas terras, ou na expressão, nas suas portas. 28. Ao fim de 3 anos tirará todos os dízimos da tua novidade, no mesmo ano, e os recolherás nas tuas portas. Esse é chamado de dízimo trienal. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que está dentro das tuas portas, quer dizer, dentro das tuas cidades, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Por exemplo, você tinha o dízimo anual, mas o dízimo trienal, ele já tinha uma questão diferenciada, porque no dízimo trienal, eles deveriam dar um maior valor ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, que eram as classes desfavorecidas dentro do sistema. Isso não quer dizer que eles não entregariam os seus dízimos, mas na verdade, eles fariam com que esse dízimo
fosse também para benefício daquelas classes desfavorecidas dentro do sistema que era o sistema em vigor. Esse dízimo trienal era justamente distinguido dos anteriores, você percebe, né? Porque ele não pertencia diretamente ao santuário, mas ele estava direcionado inteiramente ao socorro dos pobres e dos mais necessitados. Como é que se fazia isso? Dentro do sistema dali de aonde eles habitavam. Claro que com o tempo isso aqui não acontecia. Isso foi caindo em desuso e não foi praticado. Mas o certo era praticar tudo segundo a regra do Deus Todo-Poderoso. Este foi Deuteronômio, capítulo de número 14.